Olá, pessoal. Bom, estamos aqui, para mais uma aula, mais uma de nossas videoaulas. E no nosso caso vai dar para a gente fazer uma sequência do que nós fizemos na semana passada de aula Zoom, com essa aula postada essa semana, e na próxima semana as duas aulas que a gente fizer já vai ser para completar, para terminar essa parte que nós começamos na semana passada sobre ciclos biogeoquímicos. Bom, como foi dito para vocês naquela aula, quando a gente fala ciclos biogeoquímicos, é o ciclo que as substâncias químicas fazem, né, indo para os seres vivos e para o solo e vice-versa, fazendo essa ciclagem. Nós falamos para vocês sobre o ciclo da água, tá? E agora a gente vai falar sobre o ciclo de uma substância química não menos importante do que a água, que é exatamente o ciclo do carbono, certo? Eu busquei uma imagem aqui para a gente fazer um apanhado geral de onde a gente encontra, né, carbono na natureza e qual a importância disso. Bom, basta lembrar que o carbono ele é constituinte de tudo enquanto é molécula orgânica que forma o nosso corpo. Então, se você pensar nos organismos vivos, se você pensar nos carboidratos, nos lipídios, nas proteínas, nas vitaminas, nos ácidos nucleicos, as moléculas que constituem o nosso organismo são todas feitas à base de carbono, certo? Esse carbono ele também pode se encontrar na forma gasosa, né? Nós sabemos que existe carbono na forma de gás carbônico, a gente vai ver que existe uma importância dele nessa forma também, tanto quanto na forma de monóxido de carbono, certo? Então, ou ele está na forma de gás, ou ele está inserido em moléculas orgânicas, que não necessariamente existam somente nos seres vivos. Existem moléculas orgânicas que foram fabricadas pelos seres vivos, mas que estão, em algum momento, fora, né, sem estar fazendo parte de um organismo vivo. Tá? Então, eu puxei essa imagem aqui, para a gente fazer uma análise geral, quero ler com vocês aqui. Ora, vamos pensar por qualquer ponto aqui, né? Quando você tem os seres fotossintetizantes, né, tanto os vegetais quanto algas, eles, no processo de fotossíntese, eles capturam energia solar, certo? Absorvem o gás carbônico para quê? Para a produção de moléculas orgânicas. Aí vamos lembrar, né, que vocês estão no terceiro ano, vamos lembrar, né? A molécula que diretamente é produzida pela planta na fotossíntese é a molécula de glicose. Mas a partir dessa glicose, ou a partir de fragmentos dessa glicose, essa planta ela vai produzir hormônio, ela pode produzir gordura, ela pode produzir proteína, certo? Então, a partir daqui, a partir do momento em que esse gás carbônico é absorvido pela planta, aqui mesmo nesse organismo, ele já pode tomar diferentes rumos. Ele pode muito bem ser transformado em uma molécula de glicose e imediatamente ser quebrado no processo de respiração celular e voltar a ser gás carbônico atmosférico, certo? Ou esse gás carbônico pode muito bem, ao se transformar em glicose, ser transformado em celulose, e nós sabemos que celulose ela pode ficar tanto na folha do vegetal quanto fazer parte de outra parte da planta, certo? A semente, o fruto, o caule, a raiz, que pode ficar aqui. Esse carbono ele pode ficar fixado nessa planta por décadas, né, ou por centenas de anos, certo? Esse carbono ele pode ser fixado também por seres fotossintetizantes aqui, como por exemplo gramíneas, certo? E quando eu coloco aqui, respiração do solo, aqui está se referindo a quê? A respiração que acontece nas próprias gramíneas, nos próprios vegetais, a respiração que acontece pelos animais que estão aqui no solo, a respiração que acontece por alguns micro-organismos que estão no solo. Então aí você pode dizer que completou o ciclo. Por fotossíntese, esse gás carbônico foi fixado, certo? E por respiração, esse gás carbônico foi emitido para a atmosfera, certo? Esse gás carbônico ele pode muito bem ter sido fixado pela pastagem, que segue o mesmo exemplo da árvore aqui, né? Então, animais se alimentam das pastagens, consomem esse gás carbônico que foi fixado. Quando esse animal come essa pastagem, de novo, esse carbono ele pode ter diferentes rumos, né? Ou ele pode ser usado no processo de respiração para a produção de energia por esses animais e voltar para a atmosfera na forma de gás carbônico, ou ele pode ser fixado no corpo dele,
certo? Na forma de gordura, na forma de proteína, ou fixado numa estrutura do corpo qualquer, certo? Passagem cresce, sequestra gás carbônico novamente e fica pronta para o consumo. Sim, é quando vira celulose. Tá? Aqui você tem o carbono mantido em níveis adequados é importante para o clima. Bom, a gente vai tratar disso com mais detalhe daqui a pouco, mas já que está aqui a gente pode adiantar. Olha só, a gente fala muito, pessoal, que um dos problemas que se tem hoje é que quando você tem esse carbono em excesso na forma gasosa, seja monóxido de carbono, né, CO, ou dióxido de carbono, que é o gás carbônico, ele causa o problema do efeito estufa. O que vocês sabem também, acredito eu, é que o planeta ele se mantém numa certa temperatura exatamente porque nós temos uma camada de gás estufa em volta do planeta. Então a gente fala assim que a presença de gás carbônico na atmosfera ela é necessária, certo? É necessária para quê? Porque a temperatura do planeta se mantenha razoavelmente estável. O problema que vem acontecendo, e está se falando disso há muito tempo, quando se trata de problemas ambientais, é que a quantidade, né, a emissão desse gás carbônico, que é um gás estufa, está muito alta. Isso vem provocando aumento de temperatura. Eu acredito que até alguns de vocês já viram que existem algumas linhas de pensamento aí que falam que não há uma íntima relação entre essa emissão de gases estufa, principalmente pela indústria, e o efeito estufa, mas né, são linhas de pensamento que não condizem com a maioria dos cientistas. Tá? Bom, voltando aqui, ó, quando eles colocam aqui a respiração do solo, é aquilo que eu falei. São os organismos que estão aqui no solo que estão respirando. Raízes das pastagens contêm carbono, as raízes ficam quando a parte aérea é consumida. Sim, essa raiz que fica aqui, ela é formada por moléculas orgânicas que, é lógico, contém carbono. O carbono ele pode ser armazenado, pessoal, dos combustíveis fósseis, na forma de combustíveis fósseis, que a gente daqui a pouco vai falar a respeito também. Então você tem a matéria orgânica do solo, e aí por último aqui, ó, o oceano absorve gás carbônico da atmosfera, sim, são as algas fotossintetizantes, e o carbono é usado em alguns organismos, como por exemplo conchas, e isso é fixado nas partes duras do seu corpo e consequentemente essa parte dura ela pode se conservar, esse carbono ele pode se conservar nessas partes duras por milhões, inclusive, de anos, certo? Existem vários e vários fósseis, né, que são formados e esses fósseis eles têm carbono fixado na sua estrutura, ok? Então isso aqui na verdade é uma visão geral, né, do que seria o ciclo do carbono. E aí, como eu disse para vocês, olha só, onde é que se tem carbono? A matéria orgânica, né, basicamente quando a gente fala de carboidratos, por exemplo, aqui você tem o amido, aqui você tem sementes diversas. Nós sabemos que a semente ela tem carbono em duas partes importantes, que é a casca. Nós sabemos que a casca das sementes como um todo elas são feitas de fibra que nós chamamos, na verdade, é a celulose, né? E dentro da semente existe também uma quantidade razoável de um outro polissacarídeo, que é o amido, ambos formados por moléculas de glicose, formadas por átomos de carbono na sua constituição, certo? Então aqui foi colocado nessa imagem o trigo, a semente, o trigo para formar o macarrão, as cascas de semente, o amido da batata. Então tudo isso aqui, ó, tem carbono formando essas moléculas que nós chamamos de moléculas orgânicas, no caso é a base de carboidrato. Aqui você tem o carbono que está aqui nas moléculas de carboidrato, ele pode estar presente em outros tipos de moléculas. Aqui tem uma outra imagem que tudo isso aqui serve de alimento para nós, né? Então o ovo, que é riquíssimo em albumina, que é uma proteína que é feita à base de aminoácido, que nós sabemos que é feita à base de carbono, certo? Há carnes diversas, né? Tanto carne de peixe, quanto de frango, quanto carne bovina, é muito rica em proteína, que também tem, que é formada à base de carbono. E aqui algumas substâncias que são feitas à base de lipídio, né? Tanto algumas dessas sementes elas podem ter na sua constituição lipídio. Então você tem algumas castanhas aqui que tem esses lipídios. E aqui, né, até essa folha aqui, ela apresenta também uma quantidade razoável de carbono, formando as moléculas de celulose, que é um carboidrato.
Então é para você ter noção, quer dizer, onde é que tem carbono, certo? Como é que o carbono faz parte da nossa vida? Ora, pessoal, quando a gente estuda as cadeias alimentares, nós sabemos muito bem que quando a gente come isso aqui, ó, parte dessas moléculas que tem aqui, parte desse amido que está aqui, vai virar glicose, parte dessa glicose no processo de respiração celular vai sair pela nossa expiração, assim como parte disso aqui ó, pode virar gordura, certo? E essa gordura ou ela pode ser usada como fonte de energia um pouco mais tarde, ou ela pode se fixar no nosso corpo e demorar anos, até décadas para poder sair, certo? Quer dizer, eu estaria meio que paralisando esse ciclo do carbono. Tá? Aqui um outro exemplo de uma massa feita à base de carbono. Isso aqui nós sabemos muito bem que esse tipo de gramínea, esse tipo de capim, ele é utilizado pelos herbívoros, né? Então, se você pensar num gado, se você pensar em coelho, em animais que se alimentam à base de folhas, o que eles estão comendo? Basicamente celulose, que é feito de glicose, que tem carbono na sua constituição. Tá? Quando um animal, uma vaca come isso aqui, por exemplo, vamos pensar naquela aula que nós tivemos sobre cadeia alimentar. O que vai acontecer? Parte desse capim aqui vai virar o quê? Vai virar fezes. Olha o carbono que está aí passando e transformando-se em fezes. Quando essas fezes entram em processo de decomposição, parte do carbono que está aí vai fazer parte dos micro-organismos, da massa dos micro-organismos. Parte desse carbono que está aí, no processo de fermentação, vai virar o quê? Vai virar gás carbônico de novo. Parte desse capim aí, quando serve de alimento para uma vaca, no processo de respiração dela vira gás carbônico. Olha o ciclo se completando. Tá? E aí, como eu falei agora há pouco, parte dos... Olha aqui você tem uma pessoa que está comendo um carboidrato aqui, ó, e nós sabemos muito bem que dependendo da quantidade de carboidrato que você ingere, dependendo da quantidade de material energético que você ingere e dependendo do quanto você vai gastar disso que você comeu, isso aqui, nós sabemos muito bem que nos processos metabólicos do nosso organismo vai se transformar nessa gordura aqui, ó, certo? Ou seja, o carbono que está aqui vai se fixar numa molécula aqui no corpo que pode demorar muito e muito tempo para poder voltar a ser gás carbônico, se voltar, certo? Se voltar durante a vida da pessoa, porque pode ser que, por exemplo, esse carbono que está aqui, que vai se fixar nessa gordura, só vai voltar a ser gás carbônico quando esse corpo entrar em processo de decomposição. Então, parte do carbono que está fixado no seu corpo, ele vai voltar a ser gás quando você entrar em processo de decomposição. A grande maioria dos seres vivos entram nesse processo, né? A não ser aqueles que sofrem processo de fossilização, que aí já é uma outra história. Tá? E aí, como eu disse para vocês, aqui a gente tem o deslocamento do carbono ao longo das cadeias. Certo? Você pode ter aqui, por exemplo, uma estrutura, uma alga, um ser fotossintetizante. Então, o carbono ele foi fixado aqui nessas moléculas à base de celulose. Quando é usado pelo consumidor primário, parte desse carbono vai se transformar imediatamente em gás carbônico, que vai ser liberado pelo processo de respiração, assim como parte vai virar fezes e parte vai fazer parte da massa corpórea desse animal. Quando você se desloca aqui, ó, ao longo da cadeia alimentar, quer dizer, o carbono que estava aqui, a parte que ficou nesse animal vai passar para esse, que vai passar para esse, ou seja, está indo ao longo da cadeia alimentar. Da mesma maneira você tem nessa outra aqui, ó. Certo? Aqui um ser fotossintetizante, um consumidor primário, e aí você tem os diferentes rumos desse carbono, né? Aquele que sai com as fezes, aquele que sai na respiração, ou aquele que passa a fazer parte da massa corpórea do animal e, consequentemente, vai para o próximo nível trófico da cadeia alimentar. Tá? Aqui é só para mostrar isso para vocês. Bom, aí a gente sabe muito bem que eles têm 3 processos básicos que lidam com o ciclo do carbono. O primeiro é o processo de fotossíntese. É quando o gás carbônico ele é fixado em moléculas orgânicas. O segundo, o processo de respiração celular, que é quando o carbono que está fixado nas moléculas ele volta a ser gasoso, certo? Ele volta para o ar atmosférico. E um outro processo que existe, que nós estudamos lá lá no primeiro ano, é exatamente o processo de fermentação. Quando se trata de fermentação alcoólica, pessoal, aqui você tem um esquema simples, né, do processo de fermentação. Olha só, a glicose
que tem 6 carbonos. Ela vai, no processo de fermentação, ela vai produzir aqui, observem que aqui está produzindo 4 ATPs, apesar de que, para produzir esses 4 ATPs, observem que foram gastos 2 ATPs. Por isso que a gente fala que o rendimento energético no processo de fermentação de cada glicose é de apenas 2 ATPs. Foram produzidos 4, mas eu consumi 2 no processo. Aí quando você tem isso aqui, no nosso corpo, o que acontece é essa fermentação aqui, ó. Forma-se ácido pirúvico, e aí no nosso corpo, isso aqui pode se transformar, esse ácido pirúvico ele pode se transformar em ácido lático, ou ele pode ir para dentro da mitocôndria e terminar o processo de respiração celular, certo? Então, quando a gente sabe que existem 2 tipos de fermentação. Fermentação lática, que é quando se forma o ácido lático a partir do ácido pirúvico, e a fermentação alcoólica. Nesse caso da fermentação alcoólica, observem que o carbono ele está saindo aqui, ó, na forma de gás carbônico. Então, ou seja, aquele gás carbônico que foi fixado na forma de glicose, no processo de fermentação alcoólica, ele pode imediatamente estar liberando uma, né, desses três átomos de carbono que tem aqui. Ou seja, 2 carbonos, né, desses 6 que estão aqui. Tá? Então a fermentação ela também participa desse ciclo do carbono, um ciclo rápido do carbono. Tá? Bom, mais. E aí, pessoal, o que acontece? Eu coloquei esse texto aqui, eu tentei achar aí uma imagem que mostrasse, né, seres primitivos que tivessem se tornado combustível fóssil, mas eu encontrei essa frase aqui que eu preferi colocar aqui, para que ficou mais tranquilo para nós. Olha só, combustíveis fósseis. O carvão, o petróleo e o gás natural tiveram a sua origem geológica há cerca de 300 milhões de anos. São resultado de uma lenta sedimentação de organismos vivos, denominando-se combustíveis fósseis. O que acontece? Olha só. Alguns milhões de anos atrás, ocorreu morte em massa dos seres do planeta, e esses seres eles não teriam sido completamente decompostos, certo? E aí aconteceu esse processo de sedimentação. Essa massa orgânica não totalmente decomposta, ela teria sido sedimentada, formando bolsões, certo? No solo, no subsolo, e teria gerado então isso que a gente chama de combustível fóssil. Então, tanto o carvão, quanto o petróleo, quanto o gás natural são substâncias orgânicas, certo? É material orgânico que não entrou em total processo de decomposição. Ora, por que eu estou falando isso para vocês agora, pessoal? Exatamente pelo fato de que, quando o ser humano descobriu essa massa orgânica, certo? Essa massa orgânica sedimentada no fundo, né, no interior de algumas rochas, descobriu que isso poderia ser usado como combustível, certo? Só que tem um detalhe, pessoal. Esse combustível, né, esses combustíveis fósseis, a gente fala assim, que é uma fonte de energia não renovável. Qual é o problema? Quando a gente queima o combustível fóssil, a gente produz uma quantidade de gás carbônico e a gente está aumentando a quantidade de gás carbônico na atmosfera e a gente não está puxando isso de volta. A gente vai entender isso melhor daqui a pouco, mas olha só. Quando a gente fala do petróleo, então, por exemplo, é uma excelente fonte de energia, que é a principal fonte de energia usada por nós. Primeiro, isso é uma fonte de energia, pessoal, esgotável, certo? Então, o combustível fóssil, como ele não se renova, como ele não está sendo produzido, certo? Isso um dia tende a acabar, certo? Segundo, quando a gente queima esse combustível fóssil, a gente está aumentando demais os índices de gases estufa na atmosfera, certo? E aí, olha só, aí você tem alguns exemplos, né, da liberação desse gás, certo? Pela indústria, pelos automóveis, né, o que provoca então o chamado efeito estufa. Eu acredito que vocês, né, pelo menos eu, na minha época de estudante, eu tive algumas disciplinas que tratavam desse assunto com uma certa frequência, e eu acho que com vocês não é diferente. Então, eu acredito que o pessoal da geografia trabalha efeito estufa com vocês, o pessoal até da física já falou para vocês lá talvez no ensino fundamental. O efeito estufa, pessoal, ele é simples de ser explicado. Uma vez eu vi uma comparação que eu achei interessante, que foi quando falaram, né, colocou no livro assim, o que acontece quando você deixa um carro exposto no sol, à luz solar,
certo? O que acontece? O vidro do carro ele é feito de um material tal que ele permite a passagem dos raios solares. Os raios que atravessam o vidro aquecem o interior do carro, então aquece o tecido do banco, aquece o painel. O mesmo vidro que permitiu a entrada dos raios não permite a saída do calor. Então você pode observar quando você está com o carro estacionado na rua, que às vezes está fazendo muito calor, mas quando você abre o carro lá dentro, está pior do que lá fora, mesmo com o calor que está lá fora. Isso é o quê? É o efeito estufa. Esse papel desempenhado pelo vidro que eu acabei de citar é o que acontece com o gás carbônico. Certo? O gás carbônico ele fica numa camada da atmosfera que ele permite, né, a radiação solar atravessa, consegue passar, e esses raios solares eles provocam um aquecimento. Então, eles aquecem o que tem aqui no solo. Certo? E aí, o mesmo gás carbônico que permitiu a passagem dos raios não facilita a saída do calor. Consequentemente, você tem o quê? Você tem um excesso, né, um aumento de temperatura do planeta. Isso traz efeitos sérios, né? Traz efeitos no que se refere ao aumento da temperatura do planeta. Isso acaba sendo prejuízo, isso traz problemas, pessoal, que a gente vai trabalhar depois quando a gente for falar de poluição. Bom, um outro problema que existe quando se trata de combustíveis fósseis é quando ocorre a chamada queima incompleta desse combustível. Ora, como assim? O combustível fóssil, quando ele é queimado, ele pode ser queimado de forma incompleta e gerar um gás que a gente chama de monóxido de carbono. O monóxido de carbono, pessoal, ele traz dois danos. Ele é um gás estufa, certo? Então, quando você tem... Geralmente isso acontece muito, eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem, que é quando você tem, por exemplo, um veículo que ele tá queimando o combustível de forma errada. Com a queima completa do combustível, se produz gás carbônico. É problema? É. Mas talvez ele é menos prejudicial do que o monóxido de carbono. Porque quando você queima e produz monóxido de carbono, primeiro, você não está queimando, você não está aproveitando todo o potencial energético do combustível. Então você está jogando uma quantidade maior de gás, certo? Gastando uma quantidade maior de combustível. Você tem esse problema. O segundo problema, o monóxido de carbono é um gás estufa. Ele também contribui para a formação do efeito estufa. E o terceiro problema, pessoal, está diretamente ligado à nossa saúde. É que a gente aprendeu lá no primeiro ano que quem transporta gases respiratórios no nosso corpo é uma molécula chamada hemoglobina. Então, o que naturalmente acontece com a gente? A gente respira, certo? O oxigênio ele se liga à hemoglobina. O glóbulo vermelho, né, ligado ao oxigênio, leva isso para a célula. Essa ligação do oxigênio com a hemoglobina é uma ligação instável. Então, o oxigênio se solta da hemoglobina e entra na célula. Em contrapartida, o gás carbônico que sai da célula, gruda na hemoglobina, volta para o pulmão. E esse gás carbônico ele se solta no pulmão e sai numa boa. O que acontece? Quando a gente respira um gás, quando a gente respira um ar contendo monóxido de carbono, pessoal, o monóxido de carbono ele vai para o pulmão do mesmo jeito, só que a ligação que acontece entre a hemoglobina e o monóxido de carbono é uma ligação estável. Isso faz com que a hemoglobina fique ocupada pelo monóxido de carbono e ela não desocupe. Consequentemente, se você, por exemplo, eles falam muito da questão dos túneis, né? Se você está no engarrafamento, por exemplo, dentro de um túnel, fala-se muito que o ideal é que as pessoas desliguem os automóveis. Porque naquele túnel fechado ali, os carros, boa parte daqueles veículos estão emitindo uma porção razoável de monóxido de carbono. Se você está respirando aquilo ali, você aos poucos vai ocupando os seus glóbulos vermelhos com monóxido de carbono. E você, pessoal, você vai perdendo a capacidade de carregar oxigênio no seu corpo. Então, você pode muito bem ter um desmaio em função disso. Você pode, por exemplo, de repente você sai do engarrafamento, só que agora você está tendo uma menor oxigenação do seu cérebro. Então, você pode passar mal, por exemplo, no volante do carro. Certo? Você pode provocar um acidente em função disso. Eu não sei se vocês já viram, o ano passado teve muito isso, muitas essas imagens aí nessas redes sociais, de pessoas sendo mortas exatamente por sufocamento por monóxido de carbono. Certo? Eu acho que vocês chegaram a ver isso, é uma cena triste de se ver, claro que eu não colocarei isso aqui para vocês, mas cena disso, do cara pegar aqueles caminhões velhos,
colocar lá, ligar no escapamento do caminhão e colocar dentro de um baú lotado de pessoas para quê? Para morrerem asfixiados com monóxido de carbono. Existem relatos, por exemplo, de pessoas que morrem asfixiadas dentro da garagem, certo? Porque o carro funcionando em marcha lenta começa a soltar para a atmosfera gás carbônico, isso pode matar a pessoa por asfixia, certo? Então, assim, são 3 probleminhas óbvios, né, de quando você tem a produção excessiva de monóxido de carbono, que é o fato dele ser um gás estufa, que é o fato dele estar provocando uma queima mais acentuada, né, de maior quantidade de combustível, certo? O que não é uma fonte renovável, né, então você estaria consumindo mais, e o fato de fazer mal para a saúde, né, diretamente dos organismos. Bom, e por que coloquei essa imagem aqui para vocês, pessoal? Brasil, em alguns aspectos, ele é exemplo nessa questão da produção de combustível renovável, certo? Então, quando a gente pega, por exemplo, a gente usa biodiesel, por exemplo, você está usando uma fonte de energia, você está usando um tipo de combustível que ele é renovável, certo? Ou seja, para ser produzido esse combustível, eu estou capturando o gás carbônico da atmosfera, certo? Tanto o biodiesel, né, quanto quando você tem aqui em Goiânia, infelizmente isso depende muito de situação econômica, depende muito de questões políticas, mas nós sabemos que a produção do álcool, né, que é um combustível renovável, seria o ideal. Por quê? Porque quando eu produzo esse combustível aqui, para que eu pudesse produzir toda essa massa orgânica aqui, eu tive que fazer o quê? Eu tive que capturar gás carbônico do ar atmosférico, certo? Então, quando a gente faz isso, a gente está falando que isso aqui é uma fonte de energia, uma fonte renovável de energia, tá? Seria o ideal. Também, porque eu estou falando isso agora para vocês, porque isso aqui também faz parte do ciclo do carbono. Então, quando você queima álcool no seu carro, você está produzindo gás carbônico? Sim, você está produzindo gás carbônico, mas você está produzindo um gás carbônico que, caso o álcool continue sendo produzido, aquele mesmo gás carbônico que você liberou vai voltar a ser combustível, ou seja, é uma fonte renovável de energia, que não é o que acontece com o caso dos combustíveis fósseis. Ok, pessoal? Eu comentei com vocês que eu iria deixar algumas perguntas no final de cada aula nossa, só que eu resolvi, melhor deixar, a gente vai fazer no final do mês uma espécie de lista de exercícios, porque eu tive uma quantidade razoável de alunos que estava questionando se não precisava mais fazer relatório, se bastava responder aquelas questões que eu coloquei no final, tá? E a ideia não é essa, tá? Então, olha só, pessoal, para a gente fechar, a gente trabalhou então o ciclo da água, ciclo do carbono agora a gente acabou de trabalhar. Na semana que vem, nas 2 aulas que nós temos, eu quero ver se eu consigo trabalhar com vocês ciclo do nitrogênio, do oxigênio e do fósforo, tá? E aí a gente termina essa parte de ciclos biogeoquímicos, tá? Para a gente dar sequência no nosso conteúdo. Parece que a gente vai ver um pouquinho sobre dinâmica de populações, que é um outro assunto que está conectado a algo que vocês, acredito eu, já viram na geografia com o professor Paulo Leles, tá? E depois a gente vai ver um pouquinho sobre, aí é uma parte bem da ecologia mesmo, que eu acredito que vocês não viram com outras pessoas, que é a questão das relações ecológicas, tá? Então, é isso que eu queria de vocês. E aí na semana que vem a gente fala nas aulas online, ok?